Toda amada igreja, mais uma vez nessa noite com a paz do Senhor. Glórias a Deus, amada igreja do Senhor. Estamos alegres, felizes na presença do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ler uma palavra no livro de Juízes, amados irmãos, capítulo 6. Palavra muito conhecida da amada igreja do Senhor. Eu tenho costume, irmãos, de dizer que estou alegre, feliz na presença do Senhor. Porque é verdade, amada igreja. Quando nós chegamos na casa do Pai, quando nós chegamos na casa do nosso Deus, nós se alegramos porque é mais uma oportunidade, irmãos. É mais um dia que o Senhor nos concede de nós louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, a gente se alegra porque aqui nós estamos na casa do Pai, né, irmãos? Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 11, amada igreja do Senhor, onde diz, um anjo fala com Gideão, aleluia, glórias a Deus, obrigado Senhor, onde nos diz, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezirita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu, ele disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Aleluia. Podem tomar os seus assentos, amada igreja do Senhor. Glórias a Deus. Amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor nos conta esta passagem de um homem que estava trabalhando. Um homem que, pelo que conta o texto sagrado, este homem estava trabalhando escondido, ele estava ali malhando o trigo, ele estava ali batendo um trigo, escondido dos medianitas, porque eles eram um povo escravo, amada igreja do Senhor, eles não eram um povo livre como eu e você aqui nessa noite, que podemos chegar na presença do Senhor, podemos dizer, Senhor, eis-me aqui, usa nós nessa noite, que nós podemos louvar o nome do Senhor, com liberdade, adorar ao Senhor, porque Ele está conosco. Este povo, amada igreja, ele era um povo que estava escravo. Este homem, ele estava ali malhando o seu trigo, um pouquinho deve ser, porque eles não tinham direito a ter quase nada, porque ele era um povo escravo. E ali o anjo do Senhor desce, fica debaixo, se assenta debaixo de uma árvore e fica olhando aquele homem, amada igreja do Senhor. Penso eu que imagino o que aquele homem estava pensando naquela hora. Ele devia estar muito nervoso, muito atribulado, porque eles estavam sendo escravos. Ele lembrava das histórias que seu pai contava, que tinham sido libertos das mãos que eles já eram um povo escravo e o Senhor já tinha libertado eles. E agora, novamente, a sua descendência era escravizada outra vez, E ele garante que ele estava ali se lamentando diante do Senhor. E naquele lamento, amada igreja, naquele trabalho da sua vida, trabalhando escondido, se lamentando talvez, ele não notou que o anjo do Senhor estava olhando ele. Amada igreja do Senhor, muitas vezes na hora da luta, da dificuldade, nós estamos tão atribulados, a gente passa tanta dificuldade, que a gente não olha para o lado com os olhos da fé, e não vê que o Senhor envia um anjo para estar ao nosso lado, que o anjo do Senhor está ali só esperando você olhar com os olhos da fé, e ele te dizer, eis-me aqui, servo valoroso, eis-me aqui, serva valorosa, que o Senhor me enviou para falar contigo. Irmãos, na hora da luta, na hora da dificuldade, a gente se apega tanto àquele momento, a gente se apega tanto àquela dor, àquela dificuldade, àquela tribulação que a gente está passando, e esquece que o Senhor neste momento coloca um anjo ao teu redor, coloca um anjo ao teu lado para te livrar, para te dar força e dizer que tu tem algo para fazer na presença do Senhor. Aleluia. Não era qualquer um que olhava para aquele homem, irmãos. Era um anjo do Senhor.
era um enviado do Senhor, irmãos. Não é qualquer um que está ao lado do povo do Senhor. É o anjo do Senhor que está ao teu lado. Não pense que tu é pouca coisa, não. Porque quando tu está passando luta, dificuldade, tu pode pensar, Senhor, onde está o Senhor nesta hora? Ele está enviando o anjo para te consolar. Mas nós temos que abrir os nossos olhos da fé para poder ver quem está ao nosso lado. Irmãos, aquele anjo quando fala com o homem, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele deve ter se espantado. E olha o que ele diz primeiramente. Em vez de ele dizer, mas que bom que o Senhor é comigo, o Senhor se lembrou de mim. Porque às vezes a gente diz, né, o Senhor se esqueceu. Ele podia ter dito, o Senhor se lembrou, mandou um anjo falar comigo. Não, a primeira coisa que ele diz, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Irmãos, o anjo do Senhor falando com aquele homem, o anjo do Senhor ali na frente dele, falando com ele, e ainda assim ele se lamenta. Por que nós passamos por tudo isso se nossos pais disseram que foram libertos no passado? Irmãos, quando o anjo do Senhor vir falar contigo, quando o anjo do Senhor vir falar contigo, pega e diga, Senhor, eis-me aqui, vamos fazer. Se o Senhor mandou o seu anjo é porque eu vou ter minha vitória. Se o Senhor mandou o seu anjo falar comigo é porque eu não estou só. O Senhor está comigo nesta batalha. E aquele homem diz, mas se o Senhor é comigo, por que nós estamos passando por isso? Irmãos, ele malhava o seu trigo, ele batia o seu trigo para guardar, porque ali eles não podiam ter nada para eles. Tudo que eles faziam, tudo que eles plantavam, né, o povo que escravizava eles vinham e buscavam. Então ali ele escondido, ele fazia algo para ele guardar, para ter para a sua família. Irmãos, e mesmo assim o Senhor o contemplava. Não importava a luta, a dificuldade que ele passava, o Senhor colocou um anjo ali para falar com ele. E ali quando o Senhor diz, vai nessa tua força, porque tu vai livrar o teu povo das mãos dos medianitas. O que Gideão fala de novo? O que ele diz, ele se convenceu, agora ele diz, mas então agora eu vou, não. De novo ele pega, ele diz, mas se o Senhor é conosco, como que o Senhor é comigo? Se a minha família é a mais pobrezinha daqui, a minha família não tem nada, meu Senhor, a minha família, ela não tem nem para onde ir, ela não tem nada, quem sabe nem para comer. Ele começou a se lamentar de novo, e ele diz, eu sou o menor da casa do meu pai. Olha que palavra, irmãos. Olha que palavra. Ele devia ser o mais pequeno, talvez. O mais fraco, quem sabe. Mas é esse que o Senhor tinha escolhido. Era esse o servo que o Senhor manda um anjo para falar com ele, irmãos. Era esse o homem que o Senhor falava. Vai nessa tua força, porque com a tua força tu vai livrar esse povo. Irmãos, o Senhor não diz para nós, primeiro pegar força de todo mundo. Primeiro o Senhor faz isso para mim, isso e mais aquilo, e mais um pouquinho ainda, que daí eu vou. O Senhor disse, vai nessa tua força, vai como tu pode, se reveste como tu é e vai fazer a minha obra. O Senhor não disse, primeiro eu vou te dar tanta coisa arada para você poder ir, não. Se reveste, vai como tu é, me busca, eu estou contigo. Não é qualquer um que está do teu lado, é o anjo do Senhor, amada igreja do Senhor. Se reveste da força que o Senhor tem te dado, abençoado, que o Senhor tem nos abençoado, e que aproveite que o anjo do Senhor está contigo. Tu não está só nessa batalha, porque se o Senhor é contigo, se o anjo do Senhor veio falar contigo, é porque o Senhor contigo vai. Se o Senhor fala conosco, nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente pensa, eu quero que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo, e o Senhor não fala, mas o Senhor está falando, e o anjo dele está do teu lado. Só basta você olhar com os teus olhos da fé, Basta nós abrir nossos olhos da fé e dizer, Senhor, realmente o Senhor estava comigo. Nós não podemos parar no caminho, como dizia a serva do Senhor. Nós não podemos parar na caminhada. Nós temos que prosseguir. Muitas vezes se escondendo, Muitas vezes ali num cantinho ali clamando ao Senhor. Quem sabe pensando que estamos só, mas não. Lá o anjo do Senhor está do teu lado. Ele está te observando. Ele está esperando o momento certo de falar contigo. Mas que sozinho nós não estamos, porque o Senhor é quem fala conosco, irmãos. Glória a Deus. E aqui quando ele dizia, eu sou o menor da casa do meu pai. Essa palavra me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente pensa, eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu não posso, eu não tenho forças, eu não aguento mais. Mas é esse que o Senhor diz, eu coloco o meu anjo e você vai sim, porque eu sou contigo. Porque não é com qualquer um que nós vamos, amada igreja do Senhor. Nós vamos com o anjo do Senhor, nós vamos com o nosso Pai. E aquele que está com o Senhor, ele pode ir, porque o Senhor
Senhor é quem o fortalece. Nem que seja o mais pequenininho, nem que seja o mais pobrezinho, nem que seja aquele que está se escondendo ali para guardar algo para comer. Mas o Senhor estava com ele, aleluia. O Senhor o contemplava. E o Senhor ainda diz mais: é contigo que eu vou. E é você que vai lutar. É você quem vai livrar o meu povo dessa vez. Da vez passada eu usei meu servo Moisés. Mas agora é a tua vez de fazer a minha obra. Agora é a tua vez de ir levar o meu povo. Agora é a tua vez de ir fazer o que eu te enviei a fazer, aleluia. Nós não podemos, amada igreja do Senhor, cada vez que o Senhor falar conosco: mas é por causa disso eu não posso. Mas porque agora é por causa disso que eu não vou ir. Não, amada igreja do Senhor, se o Senhor vai contigo, tu pode ir. Se o Senhor é contigo, você vai ser vencedor. Aqui o Senhor disse para ele: vai com essa tua força, vai como tu pode, vai como tu tá aí, levanta, pega e vai, confia em quem vai contigo. Se tu tem a presença do Senhor, se tu tem o anjo do Senhor, você está bem acompanhado. Se você tem aquele que tudo pode, você não vai perder a batalha, porque se você confiar no Senhor, Ele contigo vai abrindo as muralhas, derrubando tudo que está na frente. Ninguém disse que não ia ter barreiras, ninguém disse que não ia ter luta. Isso nunca foi dito, amada igreja do Senhor, mas o Senhor disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se o Senhor venceu, nós vamos vencer, porque se nós seguir os passos dele, nós vamos ir até onde ele está. Se nós continuar, amada igreja, como disse a serva do Senhor, não parar no caminho, não ficar por aí dando desculpa, não ficar por aí dizendo que hoje eu não posso por causa disso ou daquele outro. Não, vamos lá na nossa força, na força que o Senhor nos deu, na força que o Senhor colocou sobre teus ombros, na força que o Senhor deu sobre teus braços. Levanta e vai fazer a obra do Senhor, porque aquele escolhido, aquela escolhida, ele não pode dizer que não vai, porque o dia que diz que não vai, o Senhor cobra. Quando eu diz que não pode, o Senhor dá força. Quando eu diz eu não consigo, o Senhor diz consegue, porque eu sou contigo. Então, se nós crer no Senhor, amada igreja, nós vamos, porque o Senhor conosco vai. Nós vamos fazer a obra do Senhor, mesmo muitas vezes, muitas vezes chorando, muitas vezes quase se escondendo, muitas vezes quase sem forças para se levantar, mas se levantando e dizendo: se o Senhor comigo vai, eu irei, aleluia. Se o Senhor foi na frente, eu vou contigo, Senhor. Se o Senhor vai comigo, eu vou, porque se o Senhor vai comigo, eu não estou sozinha. E aquele que anda com o Senhor, ele é vitorioso, amada igreja do Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele sabe para onde está indo, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. E se o Senhor falar contigo, não fica dizendo: Senhor meu, hoje não dá. Se o Senhor falar contigo de novo: Senhor meu Deus, agora ainda não, porque primeiro eu preciso mais alguma coisa, irmãos. Coloca, se reveste da força que o Senhor te deu, se reveste daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e diz: Senhor, eu vou ir, porque o Senhor vai comigo. Eu não tenho palavras, muitas vezes a gente diz, mas o Senhor coloca palavras. Eu não tenho sabedoria, o Senhor te dá sabedoria. Eu não tenho tempo, o Senhor vai fazer tu achar um tempo para fazer algo para Ele, porque enquanto nós não fazer algo para o Senhor, irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo, e aquele que perde o seu tempo, ele nunca mais recupera. Mas nós que estamos tentando fazer a obra do Senhor, vamos continuar, irmãos, na força que o Senhor colocou em nossos ombros, não nas forças que muitas vezes a gente quer mais força, a gente quer mais, conseguir um pouco mais, mas o Senhor disse aqui a Gideão: vai nessa tua força, vai do jeito que tu pode, vai do jeito que tu tá aí, mas confia em mim que eu vou contigo. Ele não disse: espera tu se fortalecer daqui um mês, quem sabe daqui um ano. Não, ele disse: vai nessa tua força e eu vou contigo e tu vai ser vencedor. Não adianta, irmãos, nós dizer que estamos fracos, não adianta nós dizer que não conseguimos, porque daí o Senhor, a prova vai vir maior. Então, se nós disser: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou ir. Em nome de Jesus. Fácil não vai ser, mas o Senhor vai na frente e Ele vai abrindo as barreiras, Ele vai abrindo o caminho, e tu vai passando e vai dando glória, tu vai indo e vai glorificando o nome do Senhor. Você vai indo e o Senhor vai indo contigo, você vai indo e o Senhor vai abrindo as barreiras, você vai indo e o Senhor vai fazendo a obra, e você vai dizendo: realmente o Senhor falou comigo, realmente aquele dia eu dei ouvido à voz do Senhor, e hoje eu estou aqui, aleluia, irmãos, aleluia, porque se nós não fazermos a nossa parte, o Senhor um dia cobra de nós, irmãos. E naquele dia eu não vou poder dizer: Senhor, eu não pude fazer por causa que lá o irmão não deixou, eu não pude fazer porque aquela irmã lá se levantou contra. Não, naquele dia eu e o Senhor, e naquele dia eu vou ter que dizer: Senhor, eu não fiz porque eu não quis fazer, mas hoje o Senhor dá oportunidade, irmãos. Hoje o Senhor dá vida e dá saúde para nós estar aqui fazendo
fazendo algo para o Senhor. E para nós dizer, eu vou porque o Senhor comigo vai. Eu vou porque o Senhor está à minha frente. Eu vou porque o Senhor me fortalece. Eu vou porque o Senhor falou comigo. E eu vi o anjo do Senhor. E o Senhor falou. E nós demos ouvidos à voz do Senhor, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade, amada igreja, e peço muitas orações. Sempre estamos orando pelos irmãos, por todos, que Deus dê vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estando com cada uma, amada igreja, fortalecendo nessa tua força, como né, o Senhor falou com Gideão. Vai na tua força, não deixa a tua força cair, não deixa a tua força cair pelo chão. A tua força foi o Senhor que te deu, e se Ele te deu, é tua. Levanta e vai na força que Ele te deu, que tu vai conseguir, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Vamos orar nessa noite, amada igreja do Senhor. Obrigado, Jesus. E que nós possamos, irmãos, estar cada dia mais confiando na presença do Senhor. Que nós possamos, irmãos, estar cada dia mais e mais na presença do Senhor. Que nós possamos cada dia mais e mais, irmãos, agradecer ao Senhor, porque um dia isso aqui vai passar, mas se nós estivermos preparados, nós vamos estar com o Senhor na glória, aleluia. Vamos orar nessa noite. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Pai amado, Pai eterno, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, de estarmos aqui reunidos na Tua santa presença. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado conosco. Obrigado, Pai, por ter falado comigo nessa noite, e que nós possamos ser fortalecidos, Pai, que nós possamos ser revestidos do Teu poder, Pai eterno, que nós possamos, Pai queridos, estarmos, Senhor, na Tua santa presença, confiando, Senhor, que o Senhor vai na frente, que o Senhor está conosco, que o Senhor está com a Tua igreja, e se o Senhor está conosco, o inimigo não pode parar. O inimigo pode até se levantar, mas ele não pode parar a Tua igreja, porque ela é Tua noiva, e o Senhor é quem conduz, e o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem vai conosco. Então nós sabemos que temos a vitória, em nome de Jesus, Pai eterno. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem tido compaixão de nossas vidas. O Senhor não tem desamparado a nenhum de nós, mas o Senhor tem estado ao lado da Tua igreja, e o Senhor tem garantido a vitória, porque se não fosse as Tuas mãos, Senhor, nós não estaríamos aqui, mas porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, nós estamos louvando o Teu nome e dizendo que o Senhor é Deus, e o Senhor é bom e está conosco, e nós Te louvamos por tudo, Pai eterno. Obrigado, Jesus, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja